Olá, viventes do Cerrado. Começa agora mais um programa Cultura Dinâmica, hoje muito especial, com uma figura muito especial, que veio direto de Juazeiro do Norte, o nosso ilustre Carlos Gomide, um brincante. Seja bem-vindo. É brincante por quê, Carlos Gomide? Porque eu iniciei a trabalhar com teatro em Brasília, em 75. Em 77, eu montei um trabalho e fui para o Nordeste e fui conviver com os brincantes do teatro de boneco popular nordestino, que em Pernambuco é conhecido como Mamulengo, na Paraíba é Babau, no Rio Grande do Norte é João Redondo e no Ceará é Cassimiro Coco. Por que brincante? Porque tanto que você sabe que o teatro de boneco no Nordeste, o reizado, o maracatu, a ciranda, as bandipífero, seja no Maranhão, o tambor de crioula, as pessoas falam, vamos folgar, é um folguedo. Então as pessoas, de alguma forma, celebram essa cultura, essa memória, brincando, não é? Mas então, é um folguedo. Então, por isso eu me digo que eu sou um brincante. Mas o folgar no sentido de folga mesmo, não vamos trabalhar, ou tem algum outro sentido? Eu creio que é exatamente algo que acontece depois do trabalho. Vamos falar ciranda. O jangadeiro pesca o dia todo em alto mar. Quando ele volta de noite, se reúne para dançar uma ciranda. É o folgar. Necessariamente pode ser depois do trabalho, mas também pode ser também no sábado e domingo, que eles não estejam trabalhando. Mas acontece muito. Você veja, por exemplo, o coco. A tradição do coco no Nordeste, a gente sabe que surgiu quando estão construindo as casas para amassar o barro no chão, né? Então dançava-se o coco para ir bater no pé e vai fazendo o ladrilho, vai ladrilhando, não é? Então era um trabalho ao mesmo tempo que folgava, que brincava. E isso é de alguma forma inspirado em fazendo verso, cantando música, cantando, rimando, fazendo verso, improvisando. Que maravilha! Dançando coco, e na medida que todos estavam dançando e batendo o pé, no final do dia, na noite, no dia, o ladrilho estava pronto na casa. Estava pronto, o piso estava feitinho. Brincando. Isso em estilo de mutirão. Mutirão, Aí os parentes, a vizinhança vão dançar coco e fazer o ladrilho da casa. E necessariamente também, seja no campo, no subúrbio, as pessoas, os brincantes da cultura popular são quem? São pedreiros, são carroceiros, são jangadeiros, são artesãos de modo geral, e no final da tarde, à noite, se reúnem para brincar um reizado, tocar uma banda de pifes, brincar um maneiro-pau, né, o cavalo marinho, o tambor de crioula, o cacuriá. Quer dizer, é um celebrar da memória, da cultura, riqueza, né? Brincar. Essa riqueza cultural nordestina é um pouco diferente, até mais aflorada aqui em outros lugares. O que o senhor pensa que levou a isso? É a questão de querer desobstruir ou querer se aliviar dessa questão do trabalho depois, ou questão de manter a relação da comunidade? Como que o senhor vê essa questão da riqueza popular, né, nordestina, de Juazeiro? Quais as influências que levaram a isso? Olha, eu penso que é algo que pode ser estudado e aprofundado, mas uma das coisas que a gente pode identificar, veja bem, a colonização começou por ali, né? Então, os portugueses chegam na Bahia e a gente sabe que uma das primeiras capitanias hereditárias a florescer foi em Pernambuco, através da cana-de-açúcar. Então, a colonização começa por ali. Depois do pau-brasil, da cana-de-açúcar, o ciclo do gado, então, acontece por ali. Já o povoamento do Sudeste, do Sul, é posterior. Tanto é que a gente percebe que alguns folguedos que existem nas regiões Sudeste, foi influência de nordestino que vieram, seja o boi de mamão,
Que tem em Florianópolis. Que tem em Florianópolis. Por mais que a gente persegue o boi mamão, pode ter uma influência da ilha de Açores também, que o boi é um personagem universal. Mas a gente vê o Maneiro Pau em São Paulo, a gente vê o boi pintadinho no Rio de Janeiro, que eu creio que pode ter influências nordestinas. Mas, primeira coisa, então, a colonização começa por ali. E a gente sabe que nesses folguedos, nessas brincantes, nessa memória, existe, pode-se dizer, uma influência muito grande dos portugueses, do negro e também a influência indígena e uma influência muito grande que a gente percebe que é mourisca, dos mouros. A gente sabe que vários cristãos novos vieram para o Nordeste devido à Inquisição em Portugal, na Espanha, muitos vieram para o Nordeste, eram os chamados cristãos novos, né? Em Portugal, nós sabemos que a Península Ibérica, durante quase 600 anos, não é? Praticamente foi dominado pelos mouros. Mouros otomanos, né? O Império Otomano que chegou até lá. Exatamente, e deixou uma influência muito grande na cultura ibérica e que vem para o Brasil. Então, assim, a gente percebe que o folguedo nordestino, ele tem essa influência muito forte do português, do índio, do negro muito forte e também mourisca. Quando você quer, você dá um exemplo mais conhecido, quando você vê, por exemplo, os paramentos do chapéu dos cangaceiros. Você encontra a estrela de Davi, você encontra, sabe, o Líbano, sabe, uma forma que lembra os pinheiros, né? Então você percebe uma influência mourisca muito grande. Da bandeira libanesa, né? Fora os nomes, você vê a palavra Almocreve, que era aquele que conduzia as tropas de burro. Almocreve é uma palavra indígena, não é? Aliás, perdão, mourisca, não é? Você vê no Nordeste, você não vê sebo de livro, você vê alfarrábio. Você chega em Natal, você vê lá, alfarrábio. É uma palavra também... Que são a venda de livros usados. Livros usados. Então, essa influência ela é muito grande na cultura nordestina. Eu acho que esses fatores, primeiro são os estados, primeiro começa a colonização, primeiro a receber as grandes levas de negros, também a partir de Salvador, Pernambuco, devido ao cultivo da cana-de-açúcar, do florescimento dos engenhos, a influência indígena também, né? E também a vinda dos cristãos novos, que vem com toda uma riqueza também, a rabeca. A rabeca é muito comum no Nordeste. Não, esse, entre aspas, improviso que adaptar o violino feito de forma artesanal aqui brasileira foi uma coisa muito interessante. A rabeca você vê em várias regiões do Brasil também, né? Uma coisa tanto tocada com arco, né? Com esse arco, como também tocado de outras formas, né? Até como uma pequena viola em alguns casos, né? Sim. Sim. E essa questão, dessas práticas do mamulengo, o que é o mamulengo? Por que chama mamulengo, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, sobre essa prática e a sua relação com o mamulengo. Bom, a minha relação, veja bem, como eu falei, eu comecei a trabalhar com teatro em Brasília, em 75. Eu fazia parte de um grupo chamado Carroça, né? E eu entrei numa experiência de teatro no Sesc, da 913 Sul, com um diretor chamado Humberto Pedrancini. E comecei a fazer teatro. Trabalhava em uma papelaria, de manhã e de tarde, e à noite ia para os ensaios, né? Em determinado momento, eu tomo uma resolução de viver de teatro. Até tinha um amigo meu que tinha vindo de São Paulo, o Gilvan, e eu comentando com ele, eu quero viver de teatro, eu não quero mais trabalhar em mais nada, eu quero viver de teatro. Rapaz, você jamais vai poder ver teatro. Por quê? Porque, veja bem, você fazer teatro, você tem que fazer um curso de arte dramática. Você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio fazer. Você não tem condições de fazer, você não tem. Como você vai pagar um curso de arte dramática? Quem pode fazer teatro é Miguel, é Celso, que era do grupo também. Que o pai do Celso é gerente de banco, o do Miguel também. Então ele tem grana para ir para São Paulo, Rio e fazer um curso de arte dramática. Você não tem. Então, como viver teatro, não é, naquela realidade? Mas aí aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi, numa montagem que nós montamos, uma montagem coletiva do grupo, foram confeccionados 6 bonecos para representar algumas fábulas do Esopo. O galo, a raposa, o cachorro, o lobo,
e a história do galho e a raposa, que são fábulas do Esopo. E aí passou em Brasília, se apresentando, um grupo de Olinda, chamado Mamulengo Sorriso. O Mamulengo Sorriso foi a Brasília com uma apresentação de um espetáculo de teatro de boneco chamado Festança no Reino da Mata Verde. Esse espetáculo era um espetáculo inspirado no mamulengo nordestino. O que é o mamulengo nordestino? É uma forma de teatro de boneco, geralmente feito na zona da mata ou nas periferias do Recife. É uma tradição de teatro de boneco popular. Que é isso que nós estamos vendo aqui, né? Nos vídeos. Eu estou mostrando. Nesse vídeo, eu vou mostrar alguns bonecos. Esse aí, por exemplo, é um passarinho que foi feito por mim com cabaça. Esse aí, por exemplo, é um sanfoneiro. Eu ganhei de um brincante de Fortaleza popular, conhecido como Pedro Boca Rica. Interessante. Esse cavalinho que apareceu já era de Messolon de Pernambuco. Ó. Esses são bonecos de mamulengo. A cobra, o Benedito, o Baltazar, o urubu. Mas esses são personagens mamulengos, porque são vistos em vários brincantes ou vários lugares, é isso? São figuras tipo aquela da Comédia dell'arte, o Arlequino, o Bufão, essas coisas que tem? Não, com certeza, no mamulengo você vai ver influência da Comédia dell'arte. Até porque acontece, eu creio que em qualquer parte do mundo, qualquer representação, qualquer conflito, sempre vai ter o poder, né? O poder, seja um rei, seja um coronel, seja um mandatário, e tem sempre um ser picaresco. Vamos no cordel, você vai ver o Pedro Malazarte, você vai ver o João Grilo. Na Comédia dell'arte também, você vai encontrar o Arlequim, você vai encontrar aquele personagem picaresco, o Brighella, não é? E no mamulengo, também da mesma forma. Nesse conflito, você vai encontrar o fazendeiro, que é o poder, você vai encontrar o chefe da polícia, você vai encontrar um boneco, no caso o Benedito, que é uma das camadas mais humildes, mas que é o valente, e que encarna a irreverência, que encarna a inteligência, não é? Então, assim, e o mamulengo... Como se fosse um espelho social, né? Um reflexo da realidade que as pessoas conhecem. Exatamente. Até para falar uma linguagem que as pessoas entendem. Exatamente. Você falou algo que o Fernando Augusto, que era o diretor do Mamulengo Sorriso, o livro dele, que ele faz sobre Mamulengo, ele diz: Mamulengo, um povo em forma de bonecos. Porque o mamulengo retrata a comunidade, isso que você mesmo disse. Então, o mamulengo, o brincante popular, com seus bonecos, ele vai retratar o quê? A sua comunidade. Ali vai ter o fazendeiro, vai ter o policial, vai ter o juiz, vai ter a onça, vai ter a cobra, vai ter o camponês, vai ter o coveiro, vai ter toda essa sociedade, e a partir daí ele consegue realizar, elaborar suas histórias conforme os personagens que eventualmente vai participar delas. Ótimo, ótimo, ótimo. E aqui você veio aqui a Palmas para fazer uma apresentação, é isso? E mais algumas oficinas também, né? Quais outros aspectos que você também trabalha nessa sua vida artística e pessoal também? Pois onde nós estamos, nós somos, não é, o que podemos ser em qualquer lugar que estejamos. Eu vim da Palmas, na verdade estou em Taquarussu. Eu vim para realizar o mesmo de alguma forma que eu realizo em Juazeiro, que eu vou realizar em qualquer lugar. Aí, como eu já te disse, além das apresentações do mamulengo, dos espetáculos de teatro, eu trabalho também com o viveiro de mudas, que eu distribuo mudas nas apresentações e na romaria do nosso padrinho. Padrinho Cícero. Que o Padrinho Cícero, quem estiver ouvindo, desejar conhecer, o Padre Cícero, que eu até te falei, ele foi, o Greenpeace, né, elegeu o Padre Cícero como patrono das florestas. Quem desejar saber por quê, é só abrir no Google Conselhos Ecológicos do Padre Cícero, vai ver os conselhos ecológicos dele. E o Padre Muito Cícero bom, acabei de dar uma olhada ali, gente, vale a pena. Conselhos Ecológicos do Padre Cícero. Mais uma que eu não sabia desse grande mestre aí do Brasil, né, de toda a história brasileira recente. Esse sim é um grande mestre. E ele dizia que todo nordestino devia plantar todo dia uma árvore até o Nordeste virar uma mata só. Esse conselho hoje pode se estender a todo o Brasil.
Deve. Em vez de cortar as árvores para fazer uma cultura só, né, como a soja, que infelizmente, além de contaminar os rios, os lençóis freáticos, tudo, ela até nem deixa os recursos aqui, que é tudo para exportação, né, infelizmente. Então é isso. Essa minha vinda aqui, um período curto, mas nós trouxemos mudas para distribuir. Nós estamos lá na casa de Dani, que é onde eu estou, na casa dela, aqui em Taquarussu. Uma doutoranda em cultura, professora da UFT. Sim. Obrigado, Dani. Agradecer aqui a participação, trazendo aqui o Carlos Gomide, aqui ao Cultura Dinâmica, a Gazeta do Cerrado. Então, isso, né? Eu trouxe mudas para distribuir, estou lá com as 120 mudas para distribuir. Vamos fazer uma oficina lá no Circo dos Cacos, Taquarussu, de fazer o pé de moleque. Então, nós vamos estar lá com um amendoim torrado, com as peneiras para descascar o amendoim, depois apanar, depois pilar no pilão, depois vai para o tacho fazer o doce. No final, todos vão celebrar o alimento. Né? E no domingo, vamos fazer uma oficina de iniciação ao teatro de sombra, que é um teatro pouco conhecido no Brasil. São poucos grupos que trabalham com a técnica da sombra, mas é um teatro, assim... A Índia, por exemplo, existe uma técnica muito desenvolvida do teatro sombra. Na Turquia também existe. Na China, né, há 4, 5 mil anos atrás. E a gente tem um trabalho também de iniciação ao teatro de sombra. Né? Que maravilha. E vai ter essa oficina de sombra, então, no domingo. Amanhã é o Vida Viva, o trabalho de pé de moleque, distribuição de mudas. E dia 21, que vai ser o encerramento das atividades, nós vamos fazer uma apresentação de teatro mamulengo com o espetáculo O Babauzeiro. Vai ser domingo, dia 21, às 7 da noite, lá no Circo dos Cacos, em Taquarussu, que nós queremos convidar os papais, as mamães, as crianças, que é uma brincadeira para todas as idades, para que possam ir lá celebrar conosco essa brincadeira. Que maravilha, então fica a dica aí, no sábado às 7 da noite, é isso? Sábado, 21. 21 às 19 horas. 19 horas, no Circo dos Cacos, em Taquarussu. Coisa boa. Então lá é o Mamulengo, Teatro de Boneco, o Babauzeiro, e por que esse aspecto porque os circos Caco também trabalham a questão agora com agroecologia, permacultura, e você entrou nisso por quê? Você sentiu a falta, foi influência do Padre Cícero? Interessante. Eu comecei a fazer, há 20 anos que eu comecei a fazer de uma forma maior as mudas, mas com certeza teve uma influência muito grande do Padre Cícero. Quando estava uma época eu estava morando em Águas Lindas, que fica perto, é Goiás, mas fica perto de Brasília. Eu cheguei a fazer umas mudas, eu tinha uma avenida lá e os canteiros não tinha planta nenhuma. Eu falei, precisava plantar algumas coisas aqui. Aí eu plantei um punhado de coqueiro lá na casa que eu estava, de abacateiro, e antes de ir embora eu plantei. Aí quando eu fui para Juazeiro, eu voltei para Juazeiro em 2001, eu tinha morado em Juazeiro de 83 a 89, né? E fui embora, fiquei praticamente 10 anos fora. Aí quando nós retornamos para Juazeiro, foi que eu continuei, me aprofundei no estudo que eu tenho sobre o Padre Cícero. E quando você estuda o Padre Cícero, você necessariamente vai estudar Padre Mestre Ibiapina, que foi aquele que inspirou, eu estou dizendo, quem desejar, muito importante, abrir quem foi Padre Mestre Ibiapina. Né? Coisa boa. Eu também dei uma zapeada lá, vou me aprofundar também. Ele é batizado como o Apóstolo do Nordeste. É uma vida muito rica. E quando você lê Padre Mestre Ibiapina, você vai chegar no Padre Cícero, você vai chegar no Antônio Vicente Mendes Maciel, que é o Antônio Conselheiro de Canudos. Olha só. E quando você chega no Padre Cícero, vai chegar no José Lourenço, que foi o criador da comunidade do Caldeirão, que foi uma comunidade muito semelhante a Canudos, que foi destruída em 1937 na Chapada do Araripe. E depois dessa comunidade teve mais uma destruída, que foi a comunidade Pau de Colher, que ficava na fronteira da Bahia com o Ceará e Pernambuco, né? Que era do Beato Senhorinho. Nessa comunidade... Então, mas como é que era? Onde o Brasil colônia via que tinha uma ameaça aos governos, é que eram destruídos, era isso? É mais ou menos que nem Canudos? Exatamente. O que incomodou, de alguma forma, foi isso, né?
Nessa sociedade que nós vivemos, né, qualquer comunidade que começa a compartilhar, né, que começa, ou seja, os frutos do trabalho começam a ser compartilhados, que começa a ter uma busca de irmandade, não é? Que busca fazer daqui um pedacinho do céu, porque a gente vai perceber o seguinte: Antônio Conselheiro era profundamente religioso, Padre Mestre Biapina também, José Lourenço também, o Beato Senhorinho também, Padre Cícero também. O que eles buscavam? Eles buscavam, de alguma forma, recriar as primeiras comunidades cristãs. Quando você lê o Atos dos Apóstolos, você percebe que os apóstolos que tiveram a ligação mais próxima de Cristo começaram a aplicar os seus ensinamentos de forma muito prática, muito vivencial, não é? E isso inspirou esses homens e mulheres também, porque quando você vai ver Padre Cícero, José Lourenço, Padre Mestre Biapina, ele não existiria sem a contribuição de muitas mulheres. A gente vai ver, por exemplo, Dona Cândida, que é um nome muito importante na vida do Padre Mestre Biapina, na Casa de Caridade Santa Fé. Você chega em Juazeiro do Norte, você vai ver o nome da beata professora Isabel da Luz, que foi uma grande orientadora educacional de Juazeiro. Você vai ter a presença da beata Maria de Araújo. Então, assim... que bom, as mulheres sempre fizeram parte da história por muito tempo. Hoje tem o termo cancelado, né? Elas foram canceladas, né? As suas influências, seu poder, e muitas vezes até queimadas, né? Por terem o conhecimento ancestral, né? Então, todas essas atividades, essa da oficina de sombras, quanto essa questão do feitio da rapadura, foram realizados, porque esse programa está sendo gravado dia 13, agora de maio, e essas oficinas foram realizadas nesse fim de semana. Esse programa está sendo exibido agora nessa semana, que prévia ao dia 21 de maio, a qual vai ter o espetáculo Babaúzeiro. Esse espetáculo faz parte do Vida Viva, faz parte também do programa de extensão do curso de teatro da Universidade Federal do Tocantins, a qual a Dani nos contempla aqui toda essa... e trouxe o Carlos Gomide aqui, além do Circo Social Os Cacos, Circos Caco, lá de Taquarussu, que também sempre apoiam, trazem pessoas, ajudam com oficinas, tanto para a comunidade quanto para qualquer pessoa que tenha interesse, assim como o Carroça de Mamulengo do mestre Carlos Gomide. E eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre o trabalho do Carroça de Mamulengo, né? Que é uma trupe, é um grupo, porque eu vi você cantando, tem o teatro, tem os bonecos, tem a cultura, tem os trajes, né? Que é o figurino, que é com essas chitas, todos os tecidos coloridos, né? Então conta mais um pouco sobre esse trabalho, de onde que veio, como que surgiu. Eu vi que tem os seus filhos também participam, né? Então conta para nós sobre a Carroça de Mamulengo. Tá, veja bem, como eu falei, depois que eu assisti o espetáculo de Fernando Augusto, inspirado no Mamulengo, né, em Brasília, eu vi que necessariamente poderia encontrar um caminho sem que tivesse tipo a Rio São Paulo fazer um curso de arte dramática. Foi ir para o Nordeste e conviver com um brinquedo popular, com um teatro de boneco popular feito pela nossa gente. Eu, como sou goiano, nasci perto de Rio Verde, fui criado até a idade de 10 anos em Bom Jesus de Goiás, que é perto de Itumbiara. Então eu cresci vendo o quê? Folia de Reis, Fruto Divino, Catira, meus avós eram camponeses. Uma grande riqueza cultural aqui do Cerrado brasileiro. Se estende do Goiás velho, que depois virou Tocantins e se perpetuou, né, essas festas. Exatamente. Então, já fazia parte do meu ser, né, essa convivência com a nossa gente, com a nossa cultura. Então, fui para o Nordeste. Depois de 3 anos viajando, eu voltei e encontrei minha companheira, a Shirley, e fomos para o Nordeste. Nós temos 8 filhos. Maria, Antônio, Francisco, João, Pedro, Mateus, Luzia e Isabel. Sempre que o Pedro e o Mateus são gêmeos e a Luzia e a Isabel também são gêmeas. E hoje já estou com 5 netinhas. Né? Coisa boa. São só meninas, né? E na medida que meus filhos foram nascendo, eu que brincava mamulengo, eles pequenininhos não tinham como participar da brincadeira.
E aí eu comecei, eu com o Chile, a criar um espetáculo que eles pudessem participar. Então, desde pequenininho, eu fiz uma burrinha para Maria, ela começou a brincar com a burrinha, inspirado no risado, depois fiz um cabritinho, depois fiz um tamanduá, um boizinho, um jaraguá, uma miota, um dragão joga fogo pela boca. Fomos construindo um espetáculo a partir deles, né? E agora, por outro lado, quando você viaja o Brasil, eu creio que todo artista, né, ele, em contato com a sua gente, não tem como, de alguma forma, não aflorir nele um desejo de amor, de carinho, de busca que nossa gente seja feliz. Porque quando você brinca numa rua, numa praça, numa feira, numa escola, você vê essa desigualdade social muito premente. Uns têm casa, outros não têm, outros têm pão, outros não têm, ou de alguma forma passa por várias necessidades de tem um pão, abismo social ainda. Saúde, moradia, saneamento. Bom, então o que acontece? Eu sempre disse para meus filhos, olha, por mais que seja bela nossa brincadeira, que ela possa ser emocionante, isso é sempre muito pouco, porque a maior arte é a vida. Então, o que nós pudermos contribuir com ações para que a gente possa contribuir um pouquinho para um mundo melhor, eu creio que essa é o que pode ser de mais importância. E é por isso que, além da brincadeira, a gente procura fazer o alimento. Porque o alimento, você também está resgatando uma tradição, uma memória, saber fazer um pé de moleque, saber fazer uma farinha, saber fazer um bolo de mandioca, saber fazer um curau de milho verde, saber fazer uma pamonha, um pão integral. Isso também é memória e é alimento. E, além do mais, vocês celebram esse alimento junto. A gente comunga esse alimento depois. O trabalho de plantio de mudas é uma forma também de você estar plantando mudas frutíferas e mudas também daquela região. Está plantando flores, está plantando ervas medicinais, que é um conhecimento também que está se perdendo. Saber fazer um lambedor, fazer, um emplastro. São todos os remédios que a gente pode fazer com as ervas medicinais. Então o carroça é isso. A gente vai aprendendo, a gente vai de alguma forma passando um pouquinho de conhecimento e vai também apreendendo novos saberes. Então o carroça é isso. A minha filha fala que o carroça é uma companhia de teatro e educação. Não que a gente esteja ensinando, nós estamos apreendendo juntos, celebrando um conhecimento em busca de uma vida que faça mais sentido. Ótimo. Mas estão ensinando, sim, ensinando e perpetuando a cultura, né? De vários aspectos, de várias influências, desde a influência aqui central brasileira religiosa, até, como o senhor falou, da questão indígena, quilombola, negra, né? Dos mouros, né? E do teatro de sombras que vem, né? Até os mouros, que são os otomanos, que eram da região da Turquia, também, né, vieram perpetuando isso, além da Índia, né, toda essa riqueza cultural, e cada pessoa que assiste aprende um pouquinho, com certeza. Então, agradeço demais a sua participação. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, dar uma dica, fazer um convite, fique à vontade, o espaço é seu, a casa é sua. Não, eu quero agradecê-lo por estar aqui, né, podendo conversar, e quer dizer, deixar um abraço fraterno a quem estiver nos ouvindo, não é? Eu sempre digo, após uma apresentação, que sempre que o nosso encontro ele possa servir bastante, que seja a sua missão, que a gente se torne um pouquinho mais forte, um pouquinho mais perseverante, um pouquinho mais entusiasmado, para que possamos fazer do Brasil verdadeiramente uma mãe gentil de todos os seus filhos, como diz no hino nacional, né? Dos filhos desse as mães gentil. Nós desejamos que esse momento que nós estamos nos encontrando aqui sirva para isso. Que cada um de nós, homens, mulheres e crianças, jovens, estejamos mais fortes, perseverantes, entusiasmados para fazer esse Brasil verdadeiramente vida viva, onde todos possam ter vida e abundância. E gostaria muito de convidar novamente para no dia 21, sábado, ir a Taquarussu, no Circus Caco, para poder celebrar conosco, comungar conosco a brincadeira O Babauzeiro. Maravilha, então fica o convite. E com isso a gente encerra mais um Cultura Dinâmica aqui, entusiasmado com isso, né? Enriquecido com essa entrevista maravilhosa. Gratidão, muito obrigado.
Continue assistindo aqui essa e outros assuntos aqui de cultura, de artes, de turismo, de política, de economia, porque aqui é o portal Gazeta do Cerrado e a gente dá voz e traz todo mundo para cá. Vem com a gente também.